Bom dia, queridos amigos. Primeiro ano. E acho que a todos que têm um propósito de aprender, de ter conhecimentos suficientes para ser aprovados no Enem, vestibular, seja de cursinho, seja do Jundiaí, do Ana Shopping, a todos. Mas é um capítulo do primeiro ano, mas indiscutivelmente serve a todas as turmas. Primeiro quero mostrar algumas diferenças. Não sei se vocês notaram, meu cabelo, cortei o cabelo. E no último vídeo tava com muitos brancos. Aí o cara cortou os branquinhos, só ficou o pretinho. Legal, né? Acreditem. E a camisa branca. Essa camisa branca para mim tem um simbolismo. É momento de limpeza, higienização total, porque é o que nós temos, né? É o remédio. Bora lá? Amigos, vocês estão lembrados da última aula? Falei de Getúlio Vargas? É claro que depois de Getúlio Vargas, teve o governo de Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Getúlio Vargas, né? Que o Getúlio Vargas, o primeiro governo dele foi de 30 a 45, depois veio Eurico Gaspar Dutra de 1945 a 51, e Vargas voltou por voto, né, eleito pelo povo, mas que culminou no suicídio dele. Mas a contribuição para o processo de industrialização de Vargas foi muito importante no primeiro governo, 30 a 45. Ditadura Vargas, período de forte intervenção estatal. E lembrando um detalhe que eu não comentei, keynesianista, por sinal. Vargas foi ele, no primeiro governo, que criou a CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, instituindo salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, enfim, todos os direitos, fundo de garantia por tempo de serviço, todos os direitos trabalhistas que temos até hoje, que por algum motivo, pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, o Estado neoliberal, que é diferente do Estado keynesianista, quer abolir. Mas isso aí é uma questão ideológica, a gente não vai entrar nisso. Eu quero falar do cidadão importante na história do Brasil. Um líder, um mineirinho, né, que teve grande participação na história da industrialização brasileira. Juscelino Kubitschek. Cara, ele foi, assim, bem diferente de Vargas. Não vamos entrar no julgamento se ele foi certo ou errado, mas que ele fez, ele fez. E as marcas estão até hoje, né? Depois cada um faz sua própria análise. JK chegou ao poder em 1956 pelo voto popular, governou até 61, e como planejamento, programa de governo, ele estabeleceu um plano de metas. E o plano de metas tinha um lema, 50 anos em 5. Já imaginaram isso? 50 anos em 5. Ele era bem populista, o cara era populista. O que é ser populista? É aquele governante que fala o que o povo quer ouvir, nem sempre faz o que é necessário. E nem sempre faz o que fala, mas fala o que o povo quer ouvir. Isso é um governo populista. E ele era bastante populista, JK. Ele instituiu o plano de metas, 50 anos em 5, pautado em alguns aspectos, que foi exatamente a industrialização, o crescimento industrial, só que diferentemente de Vargas, a ideia dele era buscar o apoio, o capital estrangeiro, internacionalizar a industrialização brasileira, diferentemente de Getúlio, que era de cunho nacionalista nesse aspecto. Lembrem-se que Vargas
ele partiu do Estado, a iniciativa estatal do governo nacionalista, no momento keynesianista, agora já estamos em outro momento. JK, pós-Segunda Guerra Mundial, onde a globalização já estava avançando, onde o liberalismo já estava aparecendo, e o JK decidiu apelar pela ousadia de buscar parcerias, né? Buscar investimentos estrangeiros, oferecer condições para que as empresas estrangeiras pudessem vir. E o grande símbolo do governo JK, indiscutivelmente, foi a indústria automobilística, que já no governo de Getúlio Vargas já tinha iniciado. Porque, na verdade, Getúlio Vargas instituiu a Fábrica Nacional de Motores, né, que é a indústria de caminhões pesados, e outras indústrias automobilísticas que nasceram durante o governo de Getúlio, com apoio, claro, do governo. E JK queria mais, queria modernizar, queria trazer as novidades. E ele implantou, então, a política plenamente rodoviarista. Quero chamar a atenção para vocês. Rodoviarismo, para um Brasil, para um país de dimensões continentais, é muito discutível. Porque as distâncias de norte a sul, leste a oeste no Brasil são imensas. São mais de 4.000 quilômetros de norte a sul, como de leste a oeste. Então, tudo é longe no Brasil. Se tudo é longe, o rodoviarismo pode ser questionado. Por quê? Porque, por melhor que seja, né, o transporte, o carro de passeio, o caminhão, o volume de cargas é muito pequeno, ou de pessoas. Por exemplo, você pega um carro para fazer uma viagem de Anápolis até Belém, 4 pessoas. Então você vai ter um gasto de combustível muito alto para transportar pouquíssimas pessoas. Então isso contribui para o problema ambiental, obviamente, porque são muitos carros fazendo isso, e caminhões, né? Caminhões, carretas, que transportam 40.000 toneladas. E o Brasil é tomado por caminhões. Como diz a frase, se os caminhões pararem, o Brasil para. E isso já foi provado. Isso é a dependência do rodoviarismo implantado por quem? Juscelino Kubitschek. Ele trouxe as indústrias multinacionais, ele atraiu a Volkswagen, a Ford, a GM, para instalarem plantas industriais no Brasil. E no compromisso de estimular a integração nacional através de rodovias, fato que realmente funcionou. Essa integração foi tão ousada que ele até mesmo tomou a iniciativa de transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o mato, onde nós moramos, aqui, Centro-Oeste. Aqui era mato, Cerradão. E a capital veio, uma construção foi muito discutida, muito criticada, mas que, indiscutivelmente, gerou integração. E as ligações feitas entre a nova capital, Brasília, né, e o restante do Brasil foram por meio rodoviário, facilitando, então, a venda de automóveis, a venda de caminhões e a construção de rodovias de integração nacional, grandes rodovias. Então, vamos organizar as ideias. O que o cara fez? Ele avançou pra caramba, mas avançou adotando um modelo que até hoje nós pagamos muito caro por isso. Se você observar na Europa, que é um continente pouco maior que o Brasil, dividido por dezenas de países, a Europa, o meio de transporte mais usado para cargas e pessoas é o ferroviário, né? Então, não sei se foi a melhor escolha, parece que não, porque tudo aqui é muito caro em razão do frete, né? E essa foi a política de Juscelino Kubitschek. Ele distanciou-se do nacionalismo de Vargas, introduzindo o capital estrangeiro no comando do processo de crescimento industrial,
trazendo não só a indústria automobilística, mas as indústrias complementares também, aquelas imprescindíveis para que possa ser fabricado o automóvel. Claro, inicialmente tudo concentrado, né, espacialmente na Grande São Paulo, principalmente a região do ABC, berço, né, do automobilismo brasileiro. Então o JK, pode ser considerado o símbolo da internacionalização da produção industrial brasileira. Quando as multinacionais chegaram, principalmente no setor automobilístico, depois outros setores também. Mas o símbolo é o automobilismo. E com isso, a construção de rodovias ligando o Brasil de norte a sul, leste a oeste, não só ele, mas também governos posteriores, que a gente vai falar também, até antes, né, porque Eurico Gaspar Dutra ele dizia, governar é abrir estradas. Mas ele era populista, ele é muito querido pela população brasileira, porque ele foi ousado, transferir a capital, trazer a Volkswagen, trazer a Ford, enfim, trazer indústrias de renome internacional para o Brasil. E nesse aspecto ele deixou um legado, o legado o legado do rodoviarismo. E ele também fez um modelo de governo baseado na Tríplice Aliança, o modelo do tripé, onde o Estado, o capital nacional privado e o capital privado internacional, quer dizer, capital internacional, capital privado nacional, capital estatal. Claro que cada um tinha uma função, e nesse aspecto quem mais levava vantagens, obviamente, era o capital estrangeiro, porque ficava responsável pela produção de bens de consumo duráveis, né? Principalmente o setor automobilístico, que era bem mais lucrativo. O Estado cuidava de infraestrutura, hidrelétricas, rodovias, né? E o capital privado nacional com indústrias de bens de consumo não duráveis, de menor custo. Esse foi o governo de Juscelino Kubitschek, a política industrialista dele. Resumindo, porque o tempo está acabando, é o seguinte, JK, ele foi muito importante na história política brasileira. Populista, muito querido pela população, ousado com a transferência da capital. Aí você pergunta, qual é o objetivo de transferir a capital? Promover a integração nacional, já iniciada por Vargas, desde os anos 30, com a marcha para o oeste. Essa integração foi feita por meio de transporte rodoviário. E não se esqueçam que a melhor política de transportes que um país pode adotar, pela hierarquia, é o aquaviário, o ferroviário, o rodoviário e o aéreo. Agora nós invertemos, né? Começamos pelo rodoviarismo. Por isso que é muito complicado, por isso que normalmente os produtos chegam muito caros ao consumidor. Porque é muito difícil, ainda levando-se em consideração a tropicalidade brasileira. O que vocês acham? Que as cidades, as rodovias brasileiras vivem esburacadas. Qual é o asfalto que aguenta o calor tropical e as chuvas tropicais? Mas na Europa o asfalto é muito bom. Sim, mas não tem tropicalidade, nem chuvas torrenciais como aqui. Então talvez esteja na hora de refletirmos sobre a expansão do ferroviarismo, a expansão da navegação de cabotagem, que é a navegação feita entre portos brasileiros, levando produtos principalmente, talvez pessoas também. É muito interessante expandir esse meio, a navegação fluvial e o transporte ferroviário, que lamentavelmente está parado. A Ferrovia Norte-Sul está aí, está aqui dentro de Anápolis e paralisada. Resumindo, fechou? Fechou? Vamos fechar? JK internacionalizou a produção industrial no Brasil. Ponto. Plano de metas, 50 anos em 5. Modelo do tripé, o Tríplice Aliança, ele reuniu o capital internacional, o capital privado nacional e o capital estatal. Função do capital estatal, infraestrutura. Capital privado nacional, bens de consumo não duráveis, de baixo custo. E empresas internacionais,
bens de consumo duráveis, altamente lucrativos. E de lá para cá nós vamos ver outros lances de Juscelino Kubitschek, tá? Que entrou para a história. Entrou para a história. Ele fez, bem ou mal, uma transformação no processo de produção industrial brasileiro. É isso aí. Leiam que está no seu livro número 1, no capítulo 4. Salvo engano. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 3, tá? Capítulo 4 já é sobre a industrialização brasileira durante o regime militar e durante a nova república. Beleza? É isso aí, galera. É que a gente pode fazer nesse tempinho. Tô com saudade de vocês, hein? Tô com saudade. Estudem aí. Qualquer coisa, tô por aqui. Beijos, abraços, se cuidem. Quero ver vocês sorrindo, quero vocês alegres, quero vocês aprendendo e quero vocês de novo em sala de aula. Grande beijo.